aí? Então nada, né? O fogo do Espírito está aquecendo. Meu irmão, Deus está preparando coisa poderosa para hoje. Amém. Último domingo do mês falando sobre o Espírito Santo. Então se prepara, porque Deus vai pegar você. Deus vai te sacudir hoje, amém? Seu irmão, Deus vai te sacudir hoje, meu irmão. Minha irmã. Como eu falei no início, eu creio que Deus vai te pegar de jeito hoje. Deus vai te sacudir, amém? Deus, o Espírito Santo já está movendo esse lugar, já está bem quente, bem quente, bem quente. Vai ficar mais ainda. Né? Mas não é papai que vai ministrar hoje. É outra pessoa, surpresa. E você receber isso com muita alegria, um filho, né? Um filho fiel na fé, que vai estar ministrando pela primeira vez hoje. Eu sei que vocês vão cooperar com ele. Quero chamar aqui esse homem de Deus chamado Daniel Marcelinho. Aleluia! Já está chorando? Puxou o pai? Deus vai falar contigo. Aleluia! Glória a Deus! Você tem um testemunho muito forte, filho, né? Quem conhece ele, a família, a gente sabe de tudo que Deus tem feito, né? E ele está aqui hoje para a glória de Deus, por conta de todo esse testemunho que ele carrega na vida dele. Em nome de Jesus, viu? Levanta tuas mãos para cá. Tantos filhos têm nos dado tanta alegria, né? Volta a mim ministrando na terça, Marquinhos. Temos visto o poder de Deus, a graça do Senhor fluindo na vida deles, na vida de tantos outros aqui. E Deus vai usá-lo de forma poderosa também nessa noite. Pai, em nome de Jesus, flua tua unção sobre esse lugar, flua tua unção sobre a vida do Daniel. O Espírito está fazendo coisas novas, fará coisas maiores ainda nessa noite. Toma, ó Deus, encha, ó Deus, de ousadia, intrepidez e graça, no poder do Espírito Santo, para ser canal de Deus e ministrar a tua noiva nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, igreja, paz do Senhor. Mais uma vez aqui, né? Agradeço a oportunidade de estar com os irmãos, podendo ministrar, podendo estar falando daquilo que o Senhor, né, tem feito em nossas vidas, na minha vida, na vida de cada um irmão que aqui está, né? Podemos ver, como o pastor falou, né, a vida do Altamiro, do Marquinhos, tanto outros que estão por vir e irão vir, né? Amém, 100 vezes mais, nem um copo d'água passará em branco. Você quis falar isso. Amém. E que o Senhor possa falar em nossos corações, né? Tudo isso que Ele tem feito em minha vida, na minha família, na minha casa, o que Ele tem preparado para mim, que Ele tem preparado para cada igreja, para cada um, é algo muito precioso, muito bom. E eu queria já falar o tema dessa mensagem: o poder transformador do Espírito Santo. O poder transformador do Espírito Santo. E nessa noite eu agradeço, né, por tudo, né, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Por eu ser essa pessoa, né, fiel ao Senhor, mesmo com a minha debilidade, mesmo com a minha dificuldade, mas tenho procurado a cada dia ser fiel a Deus, ser fiel à minha liderança, ser fiel aos meus irmãos. Mas tudo isso tem um preço a se pagar, né? Tudo isso tem um preço, tudo isso tem um caminho a percorrer, né? Eu agradeço muito, né, por tudo que a minha liderança fez por mim, né, por ser esse homem que hoje eu sou, esse pai de família, né, por ter aprendido muito, né, com a minha liderança, aqueles que teve há bastante tempo comigo, me ensinando, me incentivando, e hoje eu sou o que sou, hoje estou aqui, né, aprendendo cada vez mais, mas tendo a honra, né, de estar aqui hoje, com a confiança da minha liderança, de estar ministrando num culto de domingo. Isso é fruto
da obediência, né, que eu tive, que eu tenho tido, né, a minha liderança, aos meus pastores, aqueles que estão acima de mim, e me fez estar aqui hoje. Eu creio que todos aqui terão essa oportunidade porque somos obedientes, né, somos fiéis ao Senhor, e isso permanecerá acontecendo. Aleluia. E eu queria contar hoje, a ministração de hoje, um pouco da minha vida, né, como o tema está dizendo, o poder transformador do Espírito Santo. Nada melhor, né, falar um pouco daquilo que o Espírito Santo fez na minha vida, né, e tem feito e está fazendo, né, e Ele pode fazer também na vida de vocês, se vocês creem, em nome de Jesus. E a minha vida foi uma vida abençoada, né, quando eu, como eu já falei, tenho vivido essa vida de bênção, uma vida de um bom pai, um bom esposo, graças a Deus. Minha esposa tem se alegrado bastante do que eu tenho vivido em casa, minhas filhas, momentos bons com eles. Uma vida que foi gerada, né, mediante essas obediências, mediante a fidelidade, me levou a ser essa pessoa fiel ao Senhor, a estar amando, levando a vida a sério no reino de Deus, mesmo com as dificuldades. E hoje eu tenho a minha família, minha filha, né? A Rebeca, a Sofia, a Thalia, a família grande, o João, e a minha esposa amada, que não está aqui, mas está na igreja da criança, todos conhecem, acreditam, a Odisseia, né? E o Senhor me proporcionou essa família, essa vida abençoada que eu tenho hoje. E isso é maravilhoso, ter essa oportunidade de falar isso para a igreja, que o Senhor mudou a minha história, que o Espírito Santo de Deus, com um poder transformador, Ele vem mudando a minha história. Isso é muito precioso, muito precioso. Mas o que eu queria dizer para a igreja nesse momento, porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Essa pessoa que eu sou, né? Fiel a Deus, um bom esposo, um bom servo, né? Que é fiel, que era fiel à liderança. Nem sempre foi assim. Aí vem a minha vida, né? Que eu passei no passado. Eu tive um momento antes de eu ter esse encontro com o Senhor, de ter essa vida transformada pelo poder do Espírito Santo, eu tive uma vida muito difícil, muito desregrada, né? Uma vida que alguns aqui já sabem, mas eu quero ter essa oportunidade de, se os pastores assim permitir, de estar dando o nosso testemunho aqui novamente, eu e minha esposa, para aqueles que ainda não sabem, aqueles que ainda não ouviram, ou aqueles ainda que ouviram, mas já esqueceram, né? Eu queria ter essa oportunidade ainda de estar aqui falando aquilo que o Senhor fez na nossa vida e aquilo que Ele está fazendo. Amém. E antes de tudo isso acontecer, eu vivia essa vida, né? Para quem não sabe, eu era um ex-traficante, né? Eu ficava no bairro da Boca do Mato, ali onde eu moro, e vivia nessa vida, né, de tráfico, de drogas, uma vida ao qual não agradava nada ao Espírito Santo, nem ao Senhor, né? Era uma vida presa ao pecado, uma vida presa às práticas do pecado, presa àquilo que a Satanás mesmo, ele prendia, me aprisionou naquele lugar, naquela vida que eu não sabia mais o que fazer, era escravo do pecado, né? Saía à noite, ia para Rio de Janeiro, voltava, não vai ter como contar tudo, né? Mas um pouquinho vocês vão ouvir. E era algo que me levava a ficar preso nessa vida, né? Essa vida de escravo, escravidão. E muitas das vezes entrava dentro de casa e não dava atenção à minha mãe, muitas das vezes passava por momentos na rua a noite toda, ia para Rio de Janeiro, muitas das vezes só para comprar drogas, comprar isso, para voltar para curtir baile funk aqui na Boca do Mato, ou então curtir no Rio mesmo. Então era essa vida de pecado, vida prisioneira. E eu fui indo nessa vida, fui indo. E aonde eu fui conhecendo minha esposa, né, hoje, a Odisseia, que também foi num baile funk na Cristal, muitos aqui devem conhecer alguns.
num baile funk. E esse momento também foi uma vida que a minha esposa ela costuma dizer, e ela falou até no curso jovem, foi um tiro no escuro que ela deu, né? Mas eu dei uma moral a ela, né? Pode ouvir, não. Mas foi um tiro no escuro que ela deu, porque isso nos levou a muitos danos no relacionamento, né? Porque esse tiro no escuro que ela deu, a gente não tinha relacionamento, a gente não tinha conversa, era ela tendo relacionamento comigo, mas eu ia para baile, ela ficava, eu fui para Rio de Janeiro, ela ficou em casa e acontecia diversas coisas assim que fez ficarmos presos no pecado. Ela também era uma menina que não era evangélica, por mais que ela se converteu primeiro do que eu, mas era uma pessoa que eu creio que Deus já tinha preparado eu e ela para ser uma só carne, uma só família, uma só pessoa, né? Porque o Senhor ele foi preparando, foi trabalhando, por mais que tínhamos dificuldades, por mais que tínhamos lutas, por mais que não tinha diálogos em algumas áreas, mas o Espírito Santo de Deus foi moldando de acordo com que eu e ela fomos dando a liberdade para que o Espírito transformador viesse transformar a nossa vida, com o poder que Ele tem. E fomos vivendo dessa forma. E tinha muitos vícios, né, no mundo. Era uma pessoa que Satanás jogava bastante isca para mim, bastante isca. E eu era uma pessoa que era muito viciado na maconha, muito viciado nessa droga. E o Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Satanás, ele sabe a área que a gente mais é fraco. Satanás sabe a área que a gente somos mais debilitado. E ele vai nessa área e te oferece bandeja. E eu era muito tentado nessa área, nesse momento que ele vinha para mim. E eu era uma pessoa que hoje a gente fala, vamos ficar de jejum, e é um sacrifício, é um desafio muito grande. E muitas das vezes eu, sem comer nada de jejum, já tinha 2, 3 apertado, enrolado, já acordava e já ia usar, já ia fumar. Então era algo que eu falava assim, que ela estava do meu lado percebendo tudo isso. E Satanás sabia dessa fraqueza que eu tinha. E o que ele fazia? Logo após, ele vinha muitas das vezes, lançava na minha frente muitas dessas maconhas assim, dessas pedras, bastante na minha frente. Uma vez a gente indo para minha mãe, eu e minha esposa, e eu falei, cara, estamos indo na rua, quando estamos subindo já na minha frente, um já enrolado, eu falei, pô, cara, isso é algo que Satanás está jogando na minha frente, na minha perna, para mim poder usar. Porque, cara, imagina você achar algo já pronto, é só você pegar e fumar. Falei, pô, Satanás é sujo, Satanás não brinca de ser Satanás. E algo que aconteceu tão tremendo que depois dessa vez eu falei, não vou mais, nunca mais eu vou botar isso na minha boca, nunca mais eu vou fazer com que isso venha fazer parte da minha vida. Foi algo quando eu estava num grupo familiar e comentando sobre isso. Antes disso, eu vou voltar na minha casa. Eu morava de aluguel, eu, minha esposa, e eu saí. Quando eu saí do portão de manhã para poder ir para a rua, eu falei, eu encontro com uma dessas no chão, um pedaço no chão, e eu falei, pô, vou pegar, cara. E nisso eu já estava seguindo na presença de Deus, já estava caminhando na presença do Senhor, e o Senhor, ele falou assim, mas tinha esses desafios, essas lutas. E o Senhor, quando eu olho assim ao chão, eu vejo esse pedaço. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? No início da minha caminhada, né? E eu pego esse negócio no chão e eu falo, pô, cara, eu não vou fumar porque eu não tenho a seda, eu não tenho o que eu vou enrolar para fumar. E logo vem um vento jogando essa seda na minha frente, voando, e daqui eu gostava. Eu falo assim, daqui eu gostava, está arrependido, mas é algo que eu sempre usava. Eu gastava dinheiro para comprar essa seda, que
para comprar, e ela veio voando assim. Daí eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu creio que isso é do diabo, porque joguei no chão, passei o pé em cima e falei, desde já, eu nunca mais vou fazer mais isso. Nunca mais eu vou filmar. E eu vi ali que Satanás estava enviando algo na minha vida, algo nas minhas fraquezas, e é isso que ele faz comigo e contigo. As nossas debilidades, aquilo que ele sabe, ele vai te oferecer como bandeja. Mas precisamos, em nome de Jesus, repreender e falar, Senhor, eu acredito no Senhor. Satanás, você não tem vez, você não vai vencer. Porque Satanás vai lançar bandeja em nossa frente, bandeja para que a gente possa pegar, para que nós possamos cair na armadilha dele, entende? E foi daí, aí foi passando mais um grupo, onde eu parei, um grupo familiar, e acontecendo um grupo familiar, e eu mais um irmão, nesse dia, no grupo familiar, conversando sobre nossos testemunhos, sobre nossas vidas, de transformação que a gente estava tendo no Senhor. E essa pessoa também era uma pessoa que usava, uma pessoa que bebia, e o Senhor, ele falou assim, e nós conversamos, e eu morava nesse de aluguel ainda, e essa pessoa falou assim, vamos embora, tá bom, vamos ir orando, vamos. Fomos orando para a rua, deixamos a casa da anfitriã, que estava não estava em casa, mas fechamos, deixamos tudo certinho, e fomos embora orando pela rua, e comentamos tudo sobre isso, sobre as drogas, sobre o tempo que a gente fumava, o tempo que a gente fazia isso, porque eu já cheguei a fazer com ele, uma pessoa muito mais velha do que eu, mas comentando sobre isso, e quando eu e ele viram na rua onde eu morava, que dava no campo, depois de a gente comentar tudo isso que a gente estava falando de droga, que a gente fumava, que hoje a gente não estava fumando mais, que era benção, quando a gente vira a rua, uma sacola, e quando eu pego essa sacola, quando eu abro, bastante dinheiro, bastante maconha, bastante droga ali no chão, dentro dessa sacola. Então, foi algo que Satanás mais uma vez tentou lançar para mim a bandeja, para ver se eu estava fiel ao Senhor, mas em nome de Jesus eu falei, está repreendido, vai ficar onde está, porque eu não vou cair nessa armadilha, eu não vou cair nessa bandeja e não vou comer. E mais uma vez Satanás tentando fazer isso comigo. E eu creio que o Senhor nessa noite ele vai fazer transformações em nossa vida. O Senhor nessa noite ele vai fazer com que o poder do Espírito Santo transformador, ele irá transformar áreas de nossa vida que estão passando por necessidade, que estão passando por momentos difíceis, que estão passando por momentos de tribulações, que estão passando por momentos de, ó Deus, de desejo carnais. O Espírito Santo, que é transformador, ele irá transformar a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E foi acontecendo essas coisas, e foi acontecendo. Daí que eu tomei essa decisão, uma decisão da minha vida. Foi algo que foi tremendo. Foi um momento onde eu fui para o RVV, né? E é a parte onde o pastor falou que iremos ter para os homens, dia 29, vai ser bênção. Amém. Algo que mexeu comigo, algo que falou em meu coração, algo que o Senhor, ele me transformou. E foi daí essa decisão. Eu queria que a igreja pudesse abrir o livro de Romanos, capítulo 6. Vai dizer assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Pode ir para o 2, por favor. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Amém? E foi o que foi acontecendo comigo. No retiro eu tomei essa decisão de entregar minha vida ao Senhor Jesus, de se consertar naquilo que o Senhor tinha para mim.
E foi nesse momento que eu entreguei a vida para o Senhor Jesus, e veio muitas ainda tribulações, muitas pessoas ainda, e quando a gente chega aqui, pessoas que estavam do meu lado me perguntando: Daniel, vamos ter que largar tudo aquilo que a gente fazia, né, antes, tudo aquilo que a gente praticava, né? Falei, sim, porque eu falei uma vez para o Senhor: Senhor, se o Senhor me tirar dessa vida onde eu estou hoje, eu nunca mais irei voltar para essa vida de pecado. Eu nunca mais irei praticar isso que estou praticando hoje. E se o Senhor me der essa chance, eu não irei voltar. E o Espírito Santo de Deus foi falando comigo. E hoje, pela misericórdia do Senhor, essa pessoa que falou isso comigo hoje não se encontra no reino de Deus, no Evangelho, mas eu creio que irá voltar, eu creio que irá sustentar. E é o que essa passagem está dizendo. Se eu não me engano, no versículo... Pode colocar para mim, Gabriel, por favor? Versículo 1, por favor. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? 2. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E foi isso que eu comentei, nem comentei com ele, mas pensei, falei, lendo essa passagem, lendo esse versículo, como podemos morrer para o Espírito, porque eu tinha se batizado, como podemos morrer para Cristo, se batizando, descendo nas águas, vivendo um novo homem, se convertendo a Ele, e pensar em voltar a viver as velhas práticas do passado? Como podemos receber uma nova vida em Cristo e ficar preso ao passado, naquilo que nos levava à desgraça, à destruição? Mas nesse momento eu falei, eu não quero. Eu quero viver esse poder transformador do Espírito Santo na minha vida. Eu quero viver isso que o Espírito Santo tem para mim. E o Espírito Santo de Deus, ele tem algo para cada um de nós nessa noite. O Espírito Santo tem um poder transformador para transformar a vida daqueles que precisam, que necessitam. Mas precisamos saber que o Espírito Santo de Deus, ele pode transformar com um poder transformador. Ele pode fazer isso. Mas para que ele possa fazer isso, precisa eu e você dar lugar para que ele, com um poder transformador, transforme a nossa vida. E naquela noite, naquele dia, eu dei lugar para que o Espírito Santo de Deus transformasse a minha vida, transformasse a minha família, a minha casa. Não estou falando que essa pessoa não deixou o Espírito Santo de Deus, mas como o Altamir, na terça-feira, ministrou aqui, dizendo: será que deixamos o Espírito Santo, ou contamos para o Espírito Santo aquela área, ou deixamos ele entrar naquele quarto que está o pecado? Ou estamos escondendo, estamos deixando ele só entrar nesse quarto aqui que, está tudo bem, está tudo bom, aqui você pode entrar? É deixar ele entrar na área que estamos mais necessitados, mais precisando, porque aí esse poder transformador vem transformando de dentro para fora, trazendo pureza, trazendo a limpeza do nosso corpo, aquilo que nos fazia mal, aquilo que nos fazia, Deus, pecar, aquilo que nos fazia, ficar preso no pecado, vai saindo, porque o Espírito transformador está dentro de nós, em nome de Jesus. E esse é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está dentro de mim e de você. E é esse Espírito que irá transformar a nossa vida, irá transformar a nossa família, irá transformar a nossa casa,
e é o que Ele tem feito em nossa família, na minha casa. Eu tenho só a agradecer por tudo isso que Ele tem feito em minha vida, por tudo isso que Ele tem feito na minha família. Pode abrir comigo também no mesmo livro de Romanos 6, versículo 6. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Aleluia. É isso aí, rapaz. Meu Deus do céu. Precisamos, meu irmão, precisamos deixar que o Senhor Ele tome conta totalmente da nossa vida, que o Espírito Santo de Deus tome conta totalmente da nossa família, da nossa vida, das nossas áreas que mais precisamos, para que venhamos não ser mais escravos do pecado, para que não venhamos ser mais escravos desse mundo que nos oferece tantas coisas, que nos leva a praticar, Deus, coisas que não agradam o coração do Senhor, que não agradam o coração do Espírito Santo. Sabemos que não é fácil, sabemos que muitas das vezes vem barreiras, vem situações que nos deixam preocupados, mas precisamos confiar no Espírito Santo que transforma, no Espírito Santo que consola, no Espírito Santo que faz, Deus, aquilo que precisamos, Deus, fazer. Precisamos confiar naquilo que a palavra de Deus diz, porque se confiamos nele, Ele irá ajudar cada um de nós, fazendo com que nossas debilidades, nossas tribulações, as nossas dificuldades venham a ser vencido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está neste lugar, irmão. O Espírito Santo quer fazer uma transformação naquela área, naquele lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, age sobre nossas vidas nessa noite. Transforma com o seu poder transformador sobre nossas vidas. Faça com que nossos corações estejam abertos para receber daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, Pai. Como o Senhor transformou a minha vida, tem transformado, o Senhor possa transformar a vida nessa noite. Que possamos estar, Senhor Deus, com nossos corações sensíveis a ouvir o Espírito Santo de Deus, estar ouvindo a sua voz, tocar em nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, verso 11. Da mesma forma, consideram-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Em nome de Jesus, não possamos assim deixar com que esses desejos da carne venham tentar ser maior que os desejos do Espírito em nossa vida, em nosso coração, em nossa carne, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nossa vida, mas também tem a carne que habita em nós, que vai gritar, que vai querer algo que o Espírito não quer. Mas que possamos, em nome de Jesus, confiar e acreditar que o Espírito que vive, que ressuscita, que ressuscitou o Senhor Jesus, é o mesmo que está em nós, e é o mesmo que tem o poder de quebrar as barreiras, de quebrar os pecados, de quebrar aquilo que já foi, ó Deus, do pecado do mundo. Em nome de Jesus. Precisamos ser fiel, precisamos ser firmes naquilo que o Senhor Ele confiou em nós, naquilo que o Senhor Ele colocou em nossas mãos.
para que não venhamos deixar que o desejo carnal venha a ser maior em nosso corpo, em nossas vidas, porque eles vão gritar, eles vão querer, a nossa carne vai querer coisas que não é do Espírito, a nossa carne vai querer aquilo que não é de Deus, aquilo que não convém ao Senhor, mas precisamos ser fiel a entender que tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz, por mim, por você, tem que ser, ó Deus, muito grato. Temos que ser muito gratos por tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz e não deixar com que essa carne, com o domínio, o desejo da carne, seja maior que o desejo do Espírito em nossas vidas. Romanos 13, pode botar para mim, Biel, por favor. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus. Só daí, entregue inteiramente a Deus. É o que eu vivia, é o que eu falei para vocês na minha vida, meu passado, né? Eu vivia muito assim, entregando a minha vida, meu corpo, para ser instrumento do diabo, instrumento de Satanás, a servindo a ele, né? Vivia tendo meu corpo, que é templo do Espírito Santo, que é templo do Senhor. Eu estava emprestando para Satanás usar, eu estava emprestando para Satanás pisar em mim, né? Emprestando para contaminar a minha saúde, né? E não viver algo que Deus tinha preparado para mim e para minha casa. E que possamos nessa noite não emprestar o nosso corpo. De que? Não sei, mas de repente falando mal de alguém, ou falando mal da sua liderança. Você está emprestando não somente o seu corpo, mas o seu ouvido para ouvir coisas que não convém a ouvir, coisas que não convém a estar falando. E muitas das vezes pensamos que não estamos emprestando para Satanás, não estamos sendo templo em vez do Espírito Santo, mas sendo templo de Satanás, para emprestar o nosso corpo, para emprestar a nossa vida a Satanás. E que possamos decidir a emprestar o nosso corpo para o Espírito Santo de Deus, ao Senhor Jesus, que está aqui em nosso meio, está conosco, está habitando neste lugar. Amém? O Espírito Santo de Deus quer transformar, quer mudar a história. O Espírito Santo de Deus quer fazer algo novo, como foi cantado aqui neste louvor. O Espírito Santo de Deus quer transformar, mas para que isso aconteça, precisamos dar liberdade, precisamos falar: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui para o Senhor, com o seu poder transformador, transformar a minha vida. Eis-me aqui, independente das lutas, independente das dificuldades, eis-me aqui para que o Senhor use meu corpo e que meu corpo volte a ser o templo do Espírito Santo. Se um dia eu me desviei, se um dia eu me desloquei da onde o Senhor me pediu para ficar, o meu corpo está aqui novamente para ser templo do Senhor. O meu corpo está aqui novamente para ser usado pelo Senhor, para ser instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Hoje é noite de conserto, hoje é noite de transformação, hoje é noite, Deus, aonde o Senhor e o Espírito Santo irá transformar, onde o Espírito Santo irá curar, onde o Espírito Santo irá, com o seu poder transformador, transformar áreas da nossa vida que precisa ser transformada. Entregue ao Senhor nessa noite, fala com Ele nessa noite, aonde você estiver. Fala: Senhor, eu quero entregar essa área que precisa ser transformada, que eu não consigo, mas com a sua ajuda eu sei que eu consigo. Entrega a Ele esse momento, essa área, para que Ele venha transformar a sua vida. Sabemos que estamos em transformação, estamos em obras,
Mas o Senhor é capaz de transformar a sua vida hoje, se você der liberdade, se você falar: Senhor, eu quero, eu preciso. Ele é capaz de transformar. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Transforma, Espírito Santo de Deus, se mova sobre este lugar. Se mova, Senhor Deus, sobre este lugar, Espírito Santo. Este lugar é todo seu, Espírito Santo de Deus. Esse lugar é todo seu, Espírito Santo. Tenha liberdade para agir, Senhor Deus. Tenha liberdade, Senhor Deus, para agir, Senhor Deus, conforme a sua vontade, o seu querer. Transformando, Senhor Deus, quebrando, Senhor Deus, toda barreira, todo jugo, toda mentira de Satanás, de que não vai conseguir, de que não é capaz. O Espírito Santo ele transforma. O Espírito Santo ele muda. O Espírito Santo ele dá o renovo. Peça ao Espírito Santo o renovo do Senhor. Peça ao Espírito Santo o renovo do Senhor. Romanos capítulo 17, capítulo 6, verso 17. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a esses ensinos que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão, do pecado e se tornaram escravos da justiça. Aleluia. Nós se tornamos escravos da justiça, irmão. Nós somos hoje servos do Senhor. Nós somos hoje aquele que irá servir o Senhor. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós decidimos nessa noite a servir ao Deus vivo. Nós decidimos nessa noite a servir aquele que vive e reina, aquele que está entre nós, aquele que ressuscitou no terceiro dia, aquele que está, Senhor Deus, em nosso meio. Nós não somos mais escravos do pecado. E foi o que aconteceu comigo e minha esposa, devido à nossa decisão. Devido à nossa decisão, hoje eu posso dizer, pela nossa fidelidade, a nossa decisão de ser fiel, de ser firme ao Senhor, de obedecer à nossa liderança, hoje temos essa oportunidade, essa confiança da nossa liderança de Deus estar aqui ministrando nessa noite. Eu sinto muito orgulho, muita honra, porque eu fui fiel ao Senhor, fui fiel à minha liderança, fui fiel àquilo que confiaram em mim, na minha mão. Fui fiel ao Senhor, porque confiou algo em minha mão, e não quero, em nome de Jesus, eu oro isso a Ele, eu não quero que isso se perca, em nome de Jesus. E tudo aquilo, irmão, que o Senhor confiou na mão de vocês, não deixa que se perca, não deixa que vaze pelos seus dedos, pelas suas mãos, porque o Senhor ele confiou algo em nossas mãos, mesmo que seja pequeno, mas é algo que o Senhor confiou. E se o Senhor confiou, é porque Ele acredita na sua capacidade, acredita em você. Então não deixa que isso se perca, porque Ele se agrada naquilo que Ele confia, Ele se agrada naquilo que fazemos para Ele. E devido à nossa fidelidade, e devido à nossa fidelidade ao Senhor e à nossa liderança, hoje estamos aqui. Hoje podemos ver nosso crescimento no reino de Deus, podemos ver aquilo que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família, podemos ver aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer muito mais, e é algo que o Senhor quer fazer em nossa vida, no nosso meio, com a igreja.
mas que possamos ser fiel, não deixar que o pecado venha a roubar a nossa atenção, que o pecado venha a roubar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, porque Satanás ele vai vir com muitas, Deus, bandeja para te oferecer, para te tirar do foco, para te tirar da direção onde o Senhor te colocou, daquilo que o Senhor tem preparado para você. O Senhor tem algo para você, porque se hoje você está aqui, porque você acredita que o Senhor tem algo para você, que o Senhor tem algo para te oferecer lá na frente. Então tenha fé, permaneça com essa fé inabalável, permaneça confiando que o Espírito Santo transformador, ele tem capacidade de transformar, ele tem capacidade de mudar a história. Não desista de orar pela sua casa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Mesmo que não podemos ver com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais conseguimos enxergar que uma hora o Senhor irá trazer aqueles que estamos orando, aqueles que estamos clamando. Podemos entender que o Espírito Santo que transformará a vida daqueles que estamos orando, que estamos pedindo. Não desista, creia, confia, tenha fé. Oh, Espírito Santo de Deus, o Ministério de Louvor possa estar subindo. Tenha fé. E que se nessa noite você tenha essa dúvida, e que essa dúvida possa cair por terra em nome de Jesus, que o Espírito Santo transforma. Porque eu estou aqui para dizer para você como prova viva que o Espírito Santo transforma, que o Senhor ele transforma através do Espírito Santo. Ele pode transformar a sua vida, ele pode transformar a sua história, assim como ele me transformou e transformou a minha família. Hoje eu tenho a minha casa, graças ao Senhor. Hoje eu tenho a minha família, hoje eu tenho meu emprego próprio, por causa que o Senhor ele me concedeu isso. Mas para que isso aconteça, não deixe que barreiras te impeçam de receber isso. Não deixe que barreiras te impeçam de receber a transformação. O Espírito Santo ele tem o desejo e a vontade de transformar a sua vida nessa noite. Mas você precisa deixar que o Espírito Santo ele te transforme. Você precisa deixar e liberar espaço no seu coração e pedir: Senhor, me transforme. Me transforme nessa noite. Me transforme nessa noite. Se sinta à vontade nessa noite. Se quiser vir aqui à frente, eu não vou chamar, mas se sentir, quiser vir aqui à frente, iremos estar orando, iremos estar clamando. Se quiser ficar na sua cadeira, pode ficar, mas iremos orar para que toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que impede do Espírito Santo transformador transformar a sua vida, transformar a sua família, meu Deus, vai cair por terra em nome de Jesus. Queremos declarar em nome de Jesus sobre essa noite. Oh Deus, não vale encantamento sobre a vida de ninguém, sobre a vida de cada irmão que aqui está nessa noite. Declaramos desde já o Espírito transformador transformando vidas nessa noite. O Espírito transformador transformando, oh Deus, a casa, a vida financeira. Oh Deus, Espírito transformador, assim como transformou a minha vida, assim como mudou a minha história, irá mudar a vida daqueles que crêem, aqueles que confiam no Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, queremos clamar e declarar toda a existência. Oh Deus, clamamos, Senhor Deus, toda a existência daquilo que não existe, mas como se existisse nessa noite. Clamamos o Senhor transformando, o Senhor restaurando saúde, o Senhor transformando, oh Deus, casamento, o Senhor restaurando saúde, oh, o Senhor trazendo a cura, Deus, a transformação, o Senhor trazendo, Senhor Deus, o livramento de morte, o laço. Queremos declarar em nome de Jesus o poder transformador, oh Deus, sendo derramado sobre a igreja nessa noite. O poder transformador sendo derramado sobre cada vida aqui nessa noite. E que toda barreira em nome de Jesus vai caindo por terra. Tudo aquilo que impede que nossos corações estejam abertos para receber o
poder transformador do Senhor vai caindo por terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede, tudo aquilo que nos prende de receber algo novo do Senhor vai caindo por terra, em nome de Jesus. Queremos acreditar, Senhor Deus, e confiar em Ti, não ser mais escravo do pecado, mas servir um Deus vivo, um Deus que deixou um Consolador aqui na terra para nos ajudar, para nos consolar, para nos libertar do pecado. O Espírito Santo é esse Espírito que vive em nós, que transforma, que liberta, que consola, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, se mova, se mova, se mova, se mova neste lugar, se mova neste lugar. Queremos chamar a sua existência, queremos chamar a sua presença. Já te temos liberdade nessa noite para o Senhor agir, para o Senhor se manifestar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor uma vez fez na nossa vida, o Senhor faça na vida daqueles que necessitam nessa noite de um renovo do Senhor, de um conserto do Senhor. O Senhor estará sempre de braços abertos para receber aqueles que um dia se afastaram, um dia aqueles que se distanciaram. O Espírito transformador está neste lugar. O Espírito que transforma está neste lugar. Abre o coração, dê liberdade, para que o Espírito Santo de Deus flua e flua e flua dentro de mim e de você. Espírito Santo, oh Espírito Santo, olha esta vida que precisa ter transformada, olha esta vida que precisa ter um conserto. Queremos, Pai, dar liberdade para o Senhor entrar naquele campo que escondemos até há muito tempo. Queremos, Pai, dar liberdade, Espírito Santo, para o Senhor entrar naquele quarto que escondemos aquelas coisas que o Senhor não teve acesso. Nessa noite queremos dar liberdade para o Senhor entrar, para o Senhor fazer a transformação que precisamos, para o Senhor transformar essa área que precisa ser transformada, para o Senhor tratar daquilo que precisa ser tratado. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, olha na nossa vida, Pai, olha na nossa vida que não avança, olha na nossa vida que estão presa. Queremos dar nessa noite liberdade, liberdade para o Senhor agir, para que essas áreas possam avançar, para que essas áreas possam se romper. O Senhor, em nome de Jesus, e iremos ver, ó Deus, o poder do Senhor se manifestando em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor está fazendo coisas novas, e a palavra nos pergunta: por acaso vocês não estão vendo? Eu estou fazendo coisas novas. Oh, estou abrindo rios no ermo, caminho no deserto. Por acaso vocês não estão vendo?
transformação. Ei, estou fazendo coisas novas que estão saindo à luz. Porventura não vê? Porventura você não vê? Estou construindo caminhos no ermo e rios no deserto. Oh, em nome de Jesus. Coisas novas, coisas novas, coisas novas de Deus tem vindo sobre nós. E quem aproveita a oportunidade recebe a transformação da parte do Senhor. Qual é a área da sua vida? Qual é a situação? Qual é a situação? Coloque diante do Senhor. E depois você vai nos procurar para contar aquilo que o Senhor fez. Aquilo que Ele fez na sua vida. O milagre que Ele realizou na sua vida, na sua história. Oh, mas não deixe aquilo que é aparente roubar aquilo que o Senhor já está fazendo. Jesus, obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Eu queria falar uma coisa para todos os irmãos e eu peço que vocês prestem bastante atenção. O Daniel não falou para vocês que ele ganhava muito dinheiro, mas muito dinheiro. Ele ganhava valores, queridos, que talvez nenhum de nós ganhe hoje. E no momento que ele decidiu firmemente não se contaminar mais, decidiu firmemente. A Céia estava me contando esses dias, relembrando, né? Parava o carro em frente a uma determinada loja e ela falava: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. De tanta facilidade. Daquele tempo não sobrou nada, porque era um sactel furado. Ganhava de forma ilícita e aquilo escorria. Não sobrou nada daquela época. Mas quando Daniel decidiu por Jesus, ele foi ser assalariado. Ele foi ser assalariado, ganhando um salário, queridos. O Senhor o sustentou. O Senhor tem sustentado essa família, o Senhor tem guardado essa casa. E quando a gente diz assim, coisas novas Deus está fazendo, a gente pensa em coisas grandes demais. Mas Deus estava fazendo coisas novas no meio daquela família. E tinha gente próxima que não conseguia enxergar as coisas novas, mas porque as coisas novas estavam acontecendo aqui dentro. A transformação naquela casa, naquela família estava acontecendo aqui dentro. E às vezes as pessoas não viam. Talvez você vai sair daqui se perguntando: mas coisas novas Deus não está fazendo? Cadê as coisas novas? Olhe para dentro de você e veja a transformação que o Senhor já começou na sua vida nessa noite. Porque as pessoas não viam, não é, Daniel? Pessoas próximas não viam e não compreendiam que Deus estava fazendo coisas novas, mas Deus está fazendo. E hoje veio a luz. Já há um tempo tem vindo a luz as coisas novas que o Senhor começou a fazer lá atrás. Então lembre-se, exige renúncia. E renúncia às vezes que ninguém vê, mas coisas novas Deus já está fazendo dentro de cada um de nós, amém? Uma transformação que talvez só você esteja vendo e os da sua casa, mas Deus está realizando. Deus está curando o enfermo. Deus está restaurando relacionamentos familiares. Deus está fazendo coisas novas. Levante sua mão mais alto que você puder. Eu sempre falo mais alto, queridos, porque é o mais alto. A gente tem que se expressar diante do Senhor. Ontem estávamos em um determinado lugar e as pessoas dançando, bebendo, e eu falei com os meus filhos: a gente tem que celebrar muito, porque o povo do mundo dança, não está nem aí. A gente chega na igreja, a gente tem que
celebrar tem que dançar. Não saiba dançar, mesmo que eu não saiba cantar, tem que abrir a boca e celebrar, porque o Senhor, Ele está no nosso meio, amém? Aleluia! Levante sua mão, levante suas mãos nessa hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele levante o seu rosto e dê a paz do Senhor te acompanhe por onde você passar nessa semana. O Espírito Santo e o seu poder transformador possa continuar transformando o seu interior e coisas novas possamos viver